Olá, bem-vindo ao nosso quarto vídeo preparatório para o nosso curso de novos membros. Vídeo que antecede o nosso encontro pessoal para conversarmos sobre esse assunto. E o assunto de hoje é a criação e o pecado. A criação do homem com a criação de todas as coisas e o pecado, que separa esse homem criado do Criador. Bom, a primeira coisa que talvez a gente possa iniciar aqui dizendo é que nós acreditamos que o Senhor Deus criou todas as coisas no céu, na terra, no mar, acima dos céus e debaixo da terra, todas as coisas foram criadas por Deus. Acreditamos que Deus é o Criador do universo. E existem várias teorias, discussões sobre como Deus fez isso, quanto tempo Deus usou, Deus levou fazendo isso. Cientistas criacionistas debatem com cientistas evolucionistas, tem o pessoal aí do design inteligente, tem muita gente discutindo essas coisas que não é o tema do nosso encontro, da nossa conversa hoje aqui. Então, eu fico aqui com essa informação para você de que nós acreditamos na criação, assim como a Bíblia diz. E a Bíblia diz numa linguagem que fazia sentido há milhares de anos atrás e não contradiz o que os cientistas criacionistas encontram até hoje, que Deus criou todas as coisas. Deus criou o ser humano. E aqui nós temos aqui o texto de Gênesis 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, para nós, indica já um indício da trindade divina, esse ato da criação, embora vejamos também depois que Jesus Cristo é o Deus agente na criação, de acordo com João 1, o verbo que se fez carne. Ele é quem faz tudo, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Deus Criador faz todas as coisas e faz o ser humano. Primeiro fato, então, o homem é criado por Deus. Segunda coisa, em que estado o homem é criado? O homem é criado no estado de santidade, de relacionamento com Deus, e criado para ter domínio sobre toda a criação. É o que vemos aqui no texto. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O homem domina sobre todas as coisas e o homem é a imagem, a semelhança de Deus. Quando penso em imagem, gosto muito de pensar na visual, na ideia da bandeira. Quando existe uma guerra e um país domina outro, o país que ganhou a guerra vai lá e põe sua bandeira no território dominado. Com sua bandeira ele diz, nós mandamos aqui, isso aqui é nosso governo. E quem olha a bandeira sabe que o governo pertence àquele país. Imagine então que Deus faz todas as coisas e põe a sua imagem, a sua bandeira, o ser humano. O ser humano é a imagem de Deus na terra. O ser humano representa a presença do Criador na Terra, na criação. Numa criação perfeita, numa criação em harmonia, numa criação sem morte, numa criação onde a Terra produz e todas as criaturas criadas vivem harmoniosamente. E o ser humano é o ser responsável por manter, cuidar, zelar dessa criação. Ele tem que exercer esse domínio, sujeitar e dominar. Esse ser humano tem relacionamento com Deus. Esse ser humano conversa com Deus. E Deus cria, nós vemos no texto aqui, homem e mulher, aqui no versículo 27. Deus cria. Depois temos no capítulo 2 um relato mais detalhado dessa criação, onde Deus cria o homem, onde Deus cria do homem, cria a mulher. E não entendemos que há uma superioridade aqui, entendemos que Deus cria seres para se relacionar, seres em igualdade, porque até então existia os animais que o homem dominava,
ele era dominador sobre a terra, ele controlava, ele era superior a eles, e o Criador que era superior ao homem. E em nível de igualdade com o homem não havia ninguém. Então Deus cria a mulher que se relaciona em nível de igualdade harmoniosamente um para o outro, e eles têm agora a missão de multiplicar, de encher a terra e de dominar a terra, de sujeitar. Essa condição em que Deus cria o homem é uma condição perfeita, uma condição de santidade, de relacionamento com Deus. O que vem a seguir, no capítulo 3 de Gênesis, é o relato da queda, o relato da desobediência, né? A serpente põe palavras na boca de Deus, Gênesis 3, e diz assim para Eva: é assim que Deus disse, : está fazendo uma afirmação. Vocês não comerão de todas as árvores do jardim? Ou seja, ela está querendo usar um pouco da palavra de Deus aí para produzir uma mentira e dizer para Eva: você pode comer. E Eva responde: não, o Senhor falou que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente então vai dizer para Eva: não, Deus não é bom, Deus não ama você, Deus não está cuidando de você. Deus, na verdade, está te usando, Deus está te manipulando, Deus sabe que no dia que você olhar para lá do muro, você vai conhecer o que é vida de verdade. E a tentação do diabo, parece que é a mesma tentação até hoje, né, sobre nós, a tentação de desobedecermos a Deus, a tentação de sermos donos do nariz, a tentação de decidirmos todas as coisas, de vivermos uma vida onde nós mandamos, não uma vida onde dependemos de Deus. E Deus é o ser criador, mantenedor, que zela, que preserva, que cuida de todas as coisas e que graciosamente fez o homem, não precisava fazer, não precisava do homem. Nós vimos isso no capítulo 3, falando sobre a Bíblia, né, com o pastor Brian, inclusive. Deus faz não porque ele precisa, pela graça dele, pela bondade dele, ele faz o homem e mantém o homem em santidade. Mas Eva é tentada pela serpente com essa tentação de obter conhecimento, de não depender de Deus, de fazer tudo sozinho, de conhecer melhor as coisas, né? Conhecer melhor o mundo, porque Deus, afinal de contas, está controlando vocês aí. E a essa tentação, Eva cede. A serpente diz que Deus é mentiroso aqui, né? Versículo 4, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, não vai acontecer o que Deus disse, né? E no versículo 6, você vê o quanto essa tentação mexe com o desejo, com a satisfação. Ela gera no coração de Eva uma insatisfação. Porque Deus cuida de mim, mas será que é bom? Será que está bom esse cuidado de Deus? Ou será que a serpente falou a verdade? Realmente é melhor eu conhecer outras coisas e não depender de Deus, né? Estou satisfeito com o cuidado de Deus ou não? E aí a mulher então começa a manter os olhos, né? Vendo a mulher que a árvore era boa, manter os olhos no fruto proibido, manter os olhos no pecado e encher o seu coração, né, do pecado. Ela vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, vendo todas essas coisas, vendo como tudo isso é desejável, como o pecado é atraente. Então ela tomou o fruto da árvore e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Olhe como a tentação mexe com a nossa satisfação e gera no nosso peito um vazio, uma insatisfação que ela promete preencher. E o que ela vai fazer é desgraçar tudo mesmo, né? Tirar a graça de Deus aqui de tudo e afastar o ser humano do Criador. O ser humano, criado por Deus, que se relacionava com Deus, feito em santidade, feito com capacidade para escolher o bem ou escolher o mal, usa aqui a sua liberdade de escolha e escolhe o mal. O que acontece a partir daqui é que o ser humano se torna pecador. O pecado vem como algo genético desde então.
de pai para filho. O ser humano se torna essencialmente pecador. A sua natureza é pecaminosa, a sua carne é pecaminosa, o seu coração é pecaminoso, ele se torna pecaminoso. Imediatamente eles têm consciência disso, eles têm consciência do pecado. E a partir daí, todos os seres humanos descendentes de Adão e Eva são integralmente e naturalmente pecadores. Nós expressamos isso através de uma expressão formulada através da história, que é a depravação total. Ou seja, o ser humano é pecador em todas as áreas da vida. É pecador em toda a sua essência. Não existe um nível, uma área do ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. Tudo que o ser humano faz é manchado pelo pecado, é contaminado pelo pecado. Até as nossas boas ações são manchadas e contaminadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, tudo. Então não há forma de salvação. Não há como esse ser humano se achegar a Deus. Esse ser humano foi expulso da presença de Deus. É a consequência aqui do pecado que vem logo abaixo no texto. Deus expulsa esse ser humano da sua presença porque o ser humano desobedeceu e adquiriu uma nova natureza, uma natureza pecaminosa. E essa condição pecaminosa do ser humano causa separação entre Deus e o homem. Olha o que o profeta Isaías disse. Não é que a mão do Senhor está encolhida, que não possa salvar. Não é que o Senhor está surdo, que não pode ouvir. O problema é que as suas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados encobrem o rosto de Deus de vocês para que não ouça vocês. O que é que nos separa de Deus? O nosso pecado. Mas será que é porque nós pensamos alguma coisa, fizemos alguma coisa que desagradou a Deus? Não. Nós só fazemos coisas que desagradamos a Deus, só pensamos coisas que desagradam a Deus, porque essas coisas, esses pensamentos e essas ações vêm do nosso coração pecaminoso, que é pecaminoso desde que nascemos. Como diz Davi no Salmo 51, minha mãe me concebeu em pecado. E ele não quer dizer com isso que a mãe dele estava pecando no ato sexual ou adultério, alguma coisa assim, não, que a mãe dele era pecadora e ele nasceu pecador. Nós tivemos dois homens na história que nasceram sem pecado. Adão, que foi criado por Deus, e Jesus Cristo, que foi concebido de uma forma santa e divina dentro do ventre de Maria, ainda virgem. Fora isso, todos os seres humanos nascem coisas fofinhas, lindinhas, mas pecadores. Todos nós. Porque se não fosse assim, nós não precisaríamos de Jesus, não precisaríamos de um Salvador. Declaramos que precisamos de salvação desde o nascimento, porque reconhecemos que nascemos em pecado. Olha só o que é que diz Jesus aqui sobre esse relacionamento entre nós e Ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Sem essa ação de Deus de nos levar para Jesus, quantos de nós podem ir até Jesus? Alguns? Todos? Nenhum. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Jesus vai ressuscitar. Esse texto aqui nós leremos mais detalhadamente no próximo vídeo, quando falaremos sobre salvação. Esse texto é muito interessante por ter Jesus dizendo como acontece a salvação. Ninguém pode ir para Jesus se não for através do Pai. O apóstolo Paulo, falando dessa nossa condição de pecado, e diz: nem judeu, nem grego, nem ninguém, não tem ninguém com vantagem, porque todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus.
Nós vimos no texto Jesus falando que é ele que busca, porque senão ninguém busca Deus. Não há nenhum justo, não há ninguém que entenda, não há nenhum ser humano bom. Todos, a uma ação só, na ação de Adão, todos se fizeram inúteis, todos se perderam. E agora essas pessoas fazem coisas más, e vem todas as maldades aqui. Garganta, sepulcro aberto, enganam com a língua, tem veneno de cobra, de víbora nos lábios, a boca cheia de maldição e de amargura, pés com pressa para derramar sangue, no seu caminho a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando o apóstolo Paulo fala que não há nenhum justo, mas nenhum, você pode falar assim, não, mas meu Deus do céu, tem tanta gente boa nesse mundo, mas ninguém é bom a ponto de se salvar. Não há salvação que seja produzida por qualquer outra coisa, por qualquer outro nome, além de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus Cristo é a única salvação, a única fonte para essa nossa perdição. Porque essa nossa perdição é total. Eu entendo que é uma notícia ruim que eu estou dando para você, né? É uma notícia pesada, porque eu estou dizendo que nós não somos um pouco ruins. Estou dizendo que nós somos muito ruins. Estou dizendo que você não é bonzinho. Estou dizendo que eu não sou bonzinho. Estou dizendo que ou Jesus nos salva ou nós vamos para o inferno, porque o que merecemos não é o céu, é o inferno, né? Estou dizendo que de nós saem coisas ruins. Jesus diz que do coração humano procedem todas as coisas ruins. As brigas, as invejas. O apóstolo Paulo tem uma lista, eu vou olhar com você aqui, uma lista de coisas ruins aqui. Imoralidade sexual, impureza. Eu estou lendo aqui na versão da linguagem de hoje, que a tradução é mais simples. As ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Essas coisas ruins são o quê? Segundo o apóstolo Paulo diz, essas coisas são produzidas pela natureza humana, coisas que a natureza humana produz. Ou se você pegar numa tradução, lembra da que nós vimos a aula sobre Bíblia, né? Nós estamos falando aqui de língua portuguesa de outra época apenas, né? Na tradução tradicional nossa, as obras da carne, coisas que a natureza humana produz. São todas essas coisas ruins. E elas estão em nós desde que nascemos. E só fazemos coisas ruins porque estas coisas nascem no nosso coração. Eu vou ler com você um último texto aqui, né? Lemos o texto do Romanos, vou ver com você o texto de Efésios, um texto muito conhecido para falar sobre a salvação que Deus dá de graça a nós, mas o texto nos dá uma notícia boa e revela a notícia ruim também. Ele vai falar que Deus nos deu vida, essa é a notícia da salvação, o nosso próximo tema, que é o nosso próximo encontro, aguenta aí. Mas como estávamos antes da vida de Deus? Mortos nos nossos delitos e pecados, mortos nos pecados que andávamos antes, igual esse mundo anda, segundo o que os filhos da desobediência ainda fazem. Nós éramos então filhos da desobediência, fazíamos a vontade da carne, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, éramos por natureza, naturalmente, filhos da ira. Naturalmente, você não é filho de Deus. Naturalmente, você é filho da ira. E nós veremos no nosso próximo encontro que Jesus nos faz filhos de Deus. Deus nos adota. O pessoal brinca e fala, não, Deus é pai, Deus não é padrasto. Naturalmente, você não é filho de Deus. Você só se torna filho de Deus por causa de Jesus Cristo. E a Bíblia usa a palavra adoção.
porque Deus não tinha nenhuma obrigação de buscar você. Ele foi te buscar, assim como um pai vai buscar uma criança adotiva. Não é a criança que faz alguma coisa para ser adotada. A decisão é do pai e da mãe, é eles que vão buscar. Deus foi nos buscar e nós nem existíamos. Ele nos escolheu. Vamos ver no próximo encontro também, antes da fundação do mundo. Deus pega filhos da ira, filhos da perdição, filhos do pecado. Pessoas depravadas totalmente, pessoas que não conseguiriam jamais se salvar, nem que existisse 200.000 reencarnações para nós. Não acreditamos que somos salvos por reencarnação, pela purificação, pelos nossos atos, não. Veremos no próximo encontro, somos salvos por Jesus. Ele é o caminho, só Ele. Só Ele é vida. E enquanto não temos Jesus, nós andamos por aí. Mas andamos nessa condição que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Essas pessoas mortas nos pecados são pessoas que estão andando. O coração está batendo, o pulmão está inflando, né? Os músculos estão funcionando, estão aí. Nós chamamos eles de vivos. Mas enquanto eles não recebem vida de Deus, a Bíblia os categoriza como mortos. Ou Deus põe vida em você, e Jesus Cristo é a vida, ou nós andamos mortos. E é de uma morte para outra, da primeira morte para a segunda morte, para a morte eterna, para a perdição eterna. Ou Deus chama você, põe vida em você. E eu entendo que se você está interessado, está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo já tem tocado em você. E quando você decide seguir a Cristo, nós veremos isso mais claramente, mas eu não posso deixar você terminar essa aula de tanta perdição sem uma notícia boa. Quando você decide seguir a Cristo, se unir ao povo de Deus, isso já é uma reação do que Deus tem feito na sua vida. Você está reagindo à ação salvadora de Deus, ao toque convencedor do Espírito Santo de Deus. Nenhum interesse que você tem viria sem a ação de Deus, porque nós vimos, não há um justo, não há ninguém bom, ninguém que busque a Deus por natureza, a menos que Deus o leve para Jesus, a menos que o Pai traga você para mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Foi o texto que vimos hoje. Eu espero que essa reflexão torne você mais consciente da desgraça que somos, né? De que não somos bonzinhos, que Deus não escolheu pessoas boas, Deus não nos escolheu porque somos bonzinhos, porque merecemos, somos merecedores, de jeito nenhum. Deus nos escolheu porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso. E esse será o tema já do nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Espero que você medite bem nesses assuntos, se precisar releia os textos, se tiver dúvida anote, para que possamos conversar pessoalmente depois. Caso você esteja assistindo e não seja aqui da nossa igreja, seja de outro lugar, procure aí esclarecimento, procure seu líder, seu pastor, se precisar mande mensagem, e-mail, e se eu puder ajudar a esclarecer, ajudarei. Esse vídeo aqui talvez deixe várias perguntas, como nós vimos no vídeo introdutório, dependendo da sua origem, né, vai deixar perguntas, dúvidas, mas a Bíblia tem resposta para todas as dúvidas. Nós só precisamos saber quais são as dúvidas e buscar as respostas na palavra de Deus. Que o Senhor Deus continue se revelando a você, que conhecendo a desgraça que somos, você fique impactado, constrangido e apaixonado pela graça de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.